está totalmente conectada à quantidade e à qualidade do meu pasto. Por quê? Porque se eu não tenho um aporte de quantidade de pasto, o que eu preciso fazer? Não adianta eu ir para um sistema de recria intensiva ou recria de boi 777, porque se eu não tenho pasto suficiente, talvez seja mais interessante eu fazer um planejamento aonde eu consiga trabalhar, por exemplo, uma estratégia de sequestro ou de uma recria confinada, né? Então, aqui, ó, eu tenho um animal aqui que foi desmamado com 7 arrobas, em média. Eu tenho quantidade de pasto? Não, eu não tenho quantidade de pasto. Muitas vezes na seca a gente não vai ter nem qualidade, a gente precisa ter quantidade. Não, eu não tenho quantidade. Vai adiantar, se eu não tenho quantidade, vai adiantar eu suplementar os meus animais a pasto? Eu dar mesmo que seja um proteinado, um proteico de baixo consumo, se eu não tenho pasto? Não vai resolver. Então, infelizmente, a gente precisa ou vender animais, né, para eu corrigir a minha capacidade de suporte da minha fazenda, ou eu preciso trabalhar com uma estratégia de sequestro, né, para eu conseguir garantir pasto em período ali, recuperar o meu pasto na época, ou eu preciso trabalhar com um sistema de recria confinada. Sim, eu tenho pasto na minha seca aqui, eu consigo passar a minha seca com folga, porque eu tenho um pasto em quantidade. Ok, então vamos estabelecer qual que é a meta que você quer de ganho de peso. Você quer trabalhar com taxas de ganho de peso para que os seus animais na recria saiam da recria com 24 meses, com 18 meses, com 12 meses, com 8 meses, que é o que a gente vai ver de RIP. E aí, é importante você entender qual que é a meta de ganho de peso que você vai dar para os seus animais. Porque é a meta de ganho de peso que vai definir qual estratégia nutricional que vocês vão precisar fazer. Então, eu tenho pasto. Eu não tenho condição de fazer um alto desembolso. E eu quero ter ganhos, imprimir ganhos de pesos de pequeno a moderado, eu posso estar usando aí um suplemento de baixo consumo. De 0,1%, 0,2%, né? Então, se eu tenho animais aqui, ó, de 210 quilos, e eu vou estar fornecendo 0,1% de um proteinado, esses animais vão estar consumindo 210, 220, até 250 gramas ali de suplemento por dia. Agora, eu quero imprimir um ganho de peso um pouco maior aqui na minha seca. Eu quero que os meus animais já ganhem ali seus 400 gramas. Então, eu já posso trabalhar com um proteico energético com um consumo um pouco maior, 0,4, 0,5. Lembrando que, para isso, a gente vai precisar ter estrutura, a gente vai precisar ter coxo para estar fornecendo essa quantidade maior de suplemento, tá? Então, a gente daí vai sair de um modelo de um pouco menos intensivo para um modelo mais intensivo, que daí já envolve tudo que a gente falou lá na nossa engrenagem. Equipe bem treinada, investimento em compra de insumo, capacidade de compra, capacidade de venda, tudo isso é necessário à medida que a gente intensifica, tá? E aí eu defini aqui a minha estratégia de seca, né? E aí a gente pode cair aqui, por exemplo, para uma fase de águas, que aí eu ainda estou terminando o meu animal, eu ainda estou recriando o meu animal, aí eu posso entender se eu vou colocar esse animal num sistema intensivo a pasto, ou se eu estou saindo de 0,1 de seca e continuando com 0,1 na fase de águas, ou se eu vou sair aqui de um 0,3 na fase de seca, e por eu ter um aporte nutricional melhor do meu pasto de águas, eu posso estar trabalhando, por exemplo, um proteinado de águas. Então, tudo isso é a estratégia que a gente precisa ter, né, à medida que a gente entende que a gente vai intensificando o nosso sistema. E é muito importante também a gente fazer conta ao longo da vida desse animal. Por quê? Porque quando a gente tem
um planejamento estratégico ao longo da vida, e a gente sabe que esse animal que é recriado, ele tem uma capacidade produtiva maior, ele tem uma capacidade de conversão maior, muitas vezes eu posso intensificar um pouco mais a minha recria, porque eu sei que esse meu animal ele é menos exigente, ele converte melhor e às vezes poder ter uma taxa de ganho de peso um pouquinho menor na minha terminação, já que é um animal um pouco menos eficiente, que às vezes eu vou ter um custo maior, né? Então, é interessante a gente entender aquela curva de crescimento do animal e ter estratégias nutricionais bem definidas ao longo da vida desse animal, tá bem?